Por falar em criança, eu estou cada dia mais chocado com o desenvolvimento dos meus filhos. É rápido. Como eles aprendem rápido. Como aprendem as coisas ruins rápido. Essa é a verdade. Eu fico impressionado com a facilidade com que eles vão absorvendo as coisas que eu olho e falo, não deveria ser assim. Isso cada vez mais me faz acreditar de que o relato de Adão e Eva é puramente verdade. Alguns evolucionistas da história vão dizer que o mito do Adão e Eva, que na verdade eles tratam como mito, é na verdade uma história criada e uma fábula. Mas irmãos, se a gente for olhar para a nossa condição, se a gente for olhar desde os nossos filhos, a gente vai perceber a nossa tendência, a nossa inclinação natural para o mal. Então, os evolucionistas podem até dizer que Adão e Eva pode ser um mito, mas a verdade é que eles contam uma verdade intrínseca ao ser humano. Nós acreditamos que se trata de uma verdade real, de que de fato Adão e Eva pisaram sobre a face da terra e que eles representam toda a raça humana. Mas eu olho para os meus filhos e eu falo, isso é cada vez mais notável e mais percebido. Por quê? Porque é interessante como eles já estão desenvolvendo coisas que eu gostaria de poupá-los. Por exemplo, a primeira pessoa do singular. E o pronome possessivo é o termo que eles mais usam no seu vocabulário. Se fosse contabilizar e fazer um levantamento de quantas vezes eles usam por dia isso, você ficaria impressionado. E eu também ficaria muito impressionado. Porque é eu, meu, minha, meu primeiro, meu é meu pai, não é dele, é meu, é eu primeiro, sou eu primeiro. Então essas palavras estão me provando cada vez mais que os meus filhos já estão trilhando um passo que toda a humanidade já está acostumada a trilhar. Que se trata justamente da sua capacidade de olhar para si próprio e trabalhar aquilo que nós chamamos de egoísmo. Então eu fico pensando que essa palavra, na verdade, é uma palavra muito importante para nós. A palavra egoísmo, ela tem na sua raiz a palavra ego. E ego nada mais é do que esse eu, esse meu, essa minha força, o meu desejo, o meu interesse. Por isso, quando nós falamos que a pessoa está num egoísmo, ela está cercada pelo seu eu. Ela não consegue ultrapassar o seu eu. O seu eu se coloca como uma fronteira, onde ela não pode pensar, visualizar e não pode alcançar o que está além da fronteira do eu. A sua visão fica turva, o seu olhar fica embaçado. É como se fosse uma neblina muito densa, onde ela só consegue enxergar a partir de si própria, onde ela consegue enxergar apenas onde vai o seu ego. Ela não consegue ver além disso daí. E eu fico me perguntando, quem será que pode ajudar os meus filhos a fazer essa transição e essa mudança? Porque eu já olho neles e vejo um gene que já está instalado no pai deles. Eu olho para eles e já vejo um gene que está instalado na sociedade que eles vão viver. E que vão experimentar cada vez mais forte essa crueldade do eu. Então eu fico me perguntando, como eu posso corrigir? Como eu posso fazer para que os meus filhos sejam poupados dessa vanglória, desse egoísmo, dessa arrogância, dessa prepotência, dessa autossuficiência que cerca, que determina e que parece que delineia a vida humana. Como fazer para que os meus filhos possam superar isso? Eu fico olhando que eles são nada mais, nada menos do que o reflexo do pai deles. Porque em mim também eu consigo ver a genética do egoísmo, da arrogância, da autossuficiência. Eu consigo ver a prepotência instalada no meu coração. Eu consigo olhar no espelho e ver no fundo da minha alma de que eu, de fato, estou às vezes limitado, cercado, estou amarrado pelos pensamentos relacionados ao meu eu interior e não consigo ultrapassar as fronteiras que estão diante de mim. Será que você então pode me ajudar? Porque se eu não consigo instruir os meus filhos, porque eles são um reflexo daquilo que eu vivo, será que então você pode me ajudar? Talvez não, né? Talvez não, porque você também, assim como eu, vive a mesma realidade. Você também, assim como eu, parece ser inofensivo às palavras eu, meu, mas está presente. O meu negócio, meu carro, minhas coisas, minha vida, minha casa, meu dinheiro, eu quero ser feliz. Ninguém manda em mim, ninguém tem a oportunidade de dizer o que eu devo fazer. Eu. A verdade é que eu não posso ser a ajuda para os meus filhos nesse caso. A resposta é que você também não pode me ajudar, porque você também está inserido num egoísmo idólatra. É o eu como se fosse um Deus erguido e sustentado no nosso coração.
Então talvez a gente possa olhar para a sociedade. Ah, sim, a sociedade pode nos ajudar. O pastor Denis não pode ajudar, porque nele tem a genética do egoísmo. Eu também não posso ajudar, porque eu também vivo a mesma coisa. Quando eu olho no espelho, eu vejo profundamente que eu quero estar à frente. De que meu e eu é uma palavra que eu costumo usar também. Não são só os filhos do pastor Denis. Não é só o pastor Denis. Mas também eu uso essas palavras constantemente para determinar a minha autossuficiência. Meu egoísmo e até a minha prepotência. Então nós olhamos para a sociedade, quem sabe ela pode nos ajudar. E aí a gente vai procurar um modelo social que possa nos tirar desse egoísmo. E aí, se você tem mais de 40 anos, você sabe o que eu vou falar agora, que é a chamada Lei de Gerson. Se você tem mais de 40 anos, você viu essa propaganda, onde aparecia o Gerson nessa propaganda, dizendo que a vantagem era algo que deveria ser buscado pelo ser humano. Todo ser humano tem que ter o princípio da vantagem própria. Então eu olho para a sociedade e vejo essa geração mais antiga. Eu vejo essa geração que está um pouquinho mais adiantada. E eu vejo que neles foi implantada a genética da vantagem. Do eu em primeiro lugar, do egoísmo, da vantagem pessoal. Aí eu falo, quem sabe a geração mais nova? A geração mais nova que cresceu assistindo o Pica-Pau. Quem sabe essa geração possa me ajudar a superar essa dificuldade de dizer, não, não é o eu em primeiro lugar, não é o meu em primeiro lugar. Existe algo além dessa fronteira. Só que a geração mais nova também foi incutida da genética do eu e do egoísmo. Elas cresceram assistindo um desenho animado, onde o camaradinha fazia todas as suas peripécias. Parecia que ele ia perder, parecia que ele ia ser derrotado. Ele aprontava, fazia suas malandragens, fazia suas traquinagens. E no final do desenho ele dizia, O que o Pica-Pau ensinou para toda a nossa geração, e eu me incluo nessa geração, de 30 anos para baixo, o que o Pica-Pau ensinou para toda a nossa geração é que, no final, o que importa é você. E no meio evangélico, talvez isso está mais... Uma música que é sucesso, e a gente estava conversando sobre o almoço, sobre isso no almoço hoje, estava falando com o Renato, que é ministro de música aqui da igreja, e a gente estava falando daquela música, Tem Sabor de Mel. Tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Você já viu essa letra? A gente gosta, a gente escuta. Mas ela fala assim, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão te se arrepender. Vão ver você no palco e vão estar na plateia aplaudindo sua vitória. A minha vitória tem sabor de mel. É uma música de vingança gospel, né? É verdade? Então eu quero falar umas verdades para o meu irmão, mas eu não consigo. Então eu vou cantar para ele. Tem sabor de mel, tem sabor, minha vitória, Senhor. O gene da sociedade ególatra, que é a mistura entre egoísmo e idolatria. Então eu olho para mim, meu Deus, estou em apuros. Eu estou em apuros porque isso bate no meu coração. Isso contamina a minha vida. Eu olho para os meus filhos e vejo, meu Deus, eu preciso ajudá-los. Eu olho para você e falo, mas é verdade, você também não pode me ajudar. Aí eu olho para a sociedade, os mais velhos foram incutidos com a lei do Gerson. Eu olho para os mais novos, eles têm a teoria do Pica-Pau. No final, o que importa é levar vantagem. Eu olho para a igreja e a igreja está cantando que tem que ter sabor de mel. Aí eu falo, e agora, quem pode me ajudar? Será que Freud explica? E o fato é que Freud explica. Interessantíssimo que Freud explica. Freud elaborou em 1923 uma teoria que ficou muito conhecida como id, ego e superego. O Freud ele elaborou uma teoria de que o ser humano ele é acometido por 3 fases da consciência. Subconsciência, pré-consciência e consciência. Em cada estágio da sua consciência, um elemento desse atua. O id, o ego e o superego. O que seria o id? O id é o meu impulso natural. O id é o meu instinto como ser humano. Então o id eu não consigo detê-lo, eu não consigo controlá-lo simplesmente vem. Sabe aquela coisa que quando a pessoa devolve o troco errado, você fala, 50 a mais. Esse é o id. O id, na primeiro momento, quando ele devolve 50 a mais para você no troco, você fala, é o id dizendo, pega, é seu, é sua propriedade, ele te deu, ele errou, o problema é dele, pegue. É o id dizendo, vai. O id, ele atua, por exemplo, numa oportunidade, inclusive, da sexualidade. Um jovem que vê a oportunidade de um sexo, o id diz simplesmente, vai, agora é a sua hora, é o seu momento, você consegue, vai, você precisa disso, você tem necessidade. O ego é um instinto natural, é um impulso imediato, é a nossa natureza humana, é o impulso psicológico que nós temos inicial. É uma energia que vem sobre nós e que impulsiona a gente
para a gente fazer e cometer. Aí vem o ego. O ego é um outro estado. Enquanto o id fala, vai rapaz, é seu. O ego vai falar assim, calma, calma, vamos pensar junto. Vamos ponderar? Não, não é bom isso aí, rapaz. Porque se você pegar esse troco, por exemplo, né, isso daí pode te fazer mal. Você depois vai ficar chateado. Você deveria ter devolvido. E vai ficar vergonhoso de vir aqui devolver. Então, calma, calma. Não pegue o troco. Pense, pense, pense. Reflita. Não faça isso agora. Pense. O ego vai fazer você ponderar, racionalizar se aquilo é o momento. Geralmente, o ego vai dizer, não é agora. Segura, sustenta, espere, espere. E aí vem o superego, que também atua. Aí o superego diz, roubar é pecado. E se a pessoa der um troco errado, você está roubando dela. Então o superego, ele é uma extravasação moral, uma extravagância moral. São os valores que nós recebemos e nós assumimos. Então essa moralidade vai dizer, opa, eu não posso pegar esse troco errado porque é pecado. Está vendo? O id diz, pegue o troco, é seu, ele errou, o problema é dele. O ego diz, pense um pouco rapaz, isso não é certo, não é legal. E o superego vai dizer, não, isso é pecado, você não pode fazer isso, porque Deus vai cobrar isso das suas mãos. Então o Freud explicou esse impulso ególatra que nós temos. E dividiu isso em 3 partes. Id, o impulso, o ego, o controle e a ponderação racional. E o superego, a moralização do indivíduo. Só que ele explicou, só que não mostrou como sair disso. Ele disse, é assim que o ser humano funciona. Mas pelo amor de Deus, eu quero sair disso. Eu quero ultrapassar a fronteira do meu id, do meu ego e do meu superego. Eu quero avançar os limites para ver o que tem do lado de lá do meu eu. Porque eu acredito que tem riquezas muito maiores além do meu eu. Tem riquezas muito maiores além da minha autossuficiência, daquilo que eu enxergo numa neblina turva. E é aí que vem Jesus. Porque o que o Freud não explica, o que Freud explica, mas não resolve, Jesus resolve. Jesus não faz questões de explicar de uma maneira pormenorizada, mas Jesus faz questão de resolver o problema. Então, tem o id, tem o ego e tem o superego. Então Jesus faz uma coisa impressionante, ele nos chama ao novo ego. Jesus, ele vai trabalhar a ideia de que nós não podemos simplesmente pegar esse ego que temos dentro de nós e mascará-lo, camuflá-lo, maquiá-lo com coisas bonitas e moralmente aceitas. Esse ego que dentro de nós é pecaminoso, é idólatra, é autossuficiente. Não basta pegar e colocar ele numa outra condição para simplesmente fazer ensinado ou para trabalhar no ego e ele ser treinado. Jesus diz que o superego, ultrapassando o superego, vai existir em nós o novo ego. O novo ego. E como que eu sei disso? Eu sei disso porque nessa questão do novo ego, Jesus me chama a um novo eu, que não é mais controlado somente pelos meus impulsos. Um novo eu que não é controlado pelas minhas vontades. Um novo eu que não é controlado pelas minhas paixões e nem pela minha psique. Um novo eu que não é controlado pelos meus impulsos naturais e instintivos. Um novo ego que será controlado pelo Espírito Santo. Um novo ego que é o renascimento daquele que morreu na cruz. Isso me faz entender que Jesus, ele amplia a ideia de viver para ele. Ser discípulo de Jesus, portanto, não é pegar a velha vida, maquiá-la e continuá-la vivendo como se não houvesse uma interrupção. Viver como discípulo de Jesus não é vir para a igreja evangélica, batizar-se e depois viver a vida normalmente, com os mesmos princípios, os mesmos valores e as mesmas intencionalidades do coração. O evangelho me mostra que ser discípulo de Jesus é passar pela cruz, reduzir o meu ego a cinzas para poder experimentar um novo ego que está em construção pela presença do Espírito Santo. Isso é impressionante, porque o problema que o Freud tentou resolver ou explicar em 1923 já foi solucionado por Jesus há 2000 anos atrás, simplesmente isso. Por isso, se nós temos uma imagem que pode de fato dizer o que eu estou querendo contemplar com você essa noite, é exatamente essa imagem. Foi pintada por um autor presbiteriano, um artista presbiteriano, na verdade, Jaziel Botelho, muito conhecido dos nossos meios presbiterianos e congressos,
um artista espetacular, e ele fez essa arte que reproduz muito bem o que é a vida de um discípulo de Jesus. A vida do discípulo de Jesus não é uma vida que foi antiga e que depois ela simplesmente passa por uma experiência religiosa e continua no mesmo patamar. Não. A vida do discípulo de Jesus é mais ou menos o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova. Eu vou repetir para você, acho que você não entendeu. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tem muita gente amarrada ao seu ego anterior. Tem muita gente amarrada às suas mazelas do passado. Tem muita gente aprisionada à sua autossuficiência. Tem muita gente revolvendo na lama do pecado, da mágoa, do rancor, da angústia. Porque simplesmente não decidiu deixar o seu ego na cruz do Calvário. Ainda estão vivendo sob a influência do id, do ego, do superego, mas ainda não experimentaram o novo ego que Jesus pode trazer. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E qual será que é o texto que vai me trazer esta reflexão sobre o novo ego que Jesus quer me trazer? Porque discípulo de Jesus, ele não anda no velho ego. Ele tem ainda influência, como eu disse para vocês. Ele olha no espelho e ainda vê as características, mas agora não é mais a sua caricatura. O ego agora é uma imagem distante que você olha e fala, não, eu preciso vencê-lo. Você não anda às margens simplesmente do seu eu, mas agora você aprende a deixá-lo para trás, para viver o que Jesus tem para te dar. É diferente, irmãos, é diferente. Não significa que o nosso antigo eu não vai querer nascer. Basta alguém cruzar a sua preferencial e o seu antigo eu vai dizer, oh, abençoado, entendeu? O antigo ego vai trazer para você as palavras na sua garganta, mas o novo ego vai dizer para você, opa, as coisas velhas já se passaram. O antigo ego vai colocar você em contato com a sua namorada. E no antigo ego, quando o beijo acontecia com a sua namorada, e as coisas começavam a evoluir numa quentura cada vez maior, você sabia que no seu antigo ego aquilo resultaria em cama com a sua namorada. Hoje, o seu antigo ego no namoro pode até mostrar para você o desejo de ir para a cama, mas o seu novo ego na cruz diz, isso eu não quero, porque eu não quero comprometer minha família do futuro, como a gente aprendeu ontem aqui na nossa celebração dos jovens. Você entendeu? O ego ainda influencia. Ele influencia no trabalho. Essa aqui é a minha oportunidade. Eu vou prejudicar o fulano para que eu possa ter a minha promoção. O seu antigo ego vai dizer, é a minha vez. Mas o novo ego do Espírito Santo trabalhado em nós vai dizer, meu querido, aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Aquele que quer ser servido, que aprenda a servir. Então, na verdade, não é o superego que vai conduzir as nossas ações para nós que somos discípulos de Jesus. Mas para nós que somos discípulos de Jesus é o novo ego, pautado, baseado e estruturado pelo Espírito Santo. Agora, esse é o texto. O texto que me fala sobre isso. O texto que me fala de uma nova cultura. A cultura do discipulado, não é a cultura do cristão, não é a cultura do religioso, não é a cultura do beato, não é a cultura da carola, não é a cultura de alguém que frequenta a igreja. A nova cultura é a cultura de discípulos de Jesus e do reino de Jesus. Irmãos, porque nós estamos cansados de ter que lidar com cristãos religiosos e não ter que lidar com discípulos de Jesus. Porque discípulos de Jesus são completamente diferentes. E interessante que ser discípulo radical não é um chamado para o pastor só. E nem é um chamado só para os presbíteros. Ser discípulo radical é um chamado de todos, olha só. O texto começa dizendo assim, Jesus dizia a todos. Vou repetir. Jesus dizia a todos. Graças a Deus, né, conselho? Que não está escrito assim, Jesus dizia aos presbíteros, graças a Deus. Graças a Deus que não está escrito assim, Jesus dizia aos pastores. Não está escrito, Jesus dizia aos diáconos. E nem está escrito, Jesus dizia aos membros da igreja. Está escrito que Jesus dizia a todos. Ele não restringe a sua mensagem, ele não elege um grupo específico e ele nem direciona para uma particularidade de um segmento social. Jesus, quando dá essa mensagem forte, que nos atrela ao discipulado, quando Jesus dá essa mensagem, ele diz,
É todos vocês. São todos vocês. Cada um dos que estão aqui. E todos que aqui estão precisam ouvir essa mensagem. Eu não estou falando apenas a um grupo de pessoas. Eu estou falando que a renúncia, que o ego crucificado, que o novo ego é a responsabilidade não só dos líderes. A responsabilidade não é só dos membros de igreja. A responsabilidade é de todos que querem me seguir. E Jesus vai fazer aqui uma linha de corte entre aqueles que querem seguir Jesus e entre aqueles que querem ser parte da multidão. Na próxima semana nós falaremos sobre isso. Mas a verdade é que quando Jesus faz a linha de corte, a coisa não fica tão favorável assim não. Porque a multidão estava próxima de Jesus, vendo os milagres, vendo as benfeitorias do Mestre, vendo as grandes realizações, sinais e prodígios que eram operadas pelas suas mãos. Agora, quando Jesus dirige essa mensagem é um pouco cruel para essa multidão. É forte demais para quem quer seguir Jesus de longe. Então Jesus diz a todos, não só para o pastor, mas para você essa noite. Jesus dizia, se alguém quiser acompanhar-me. Queridos, não é imposto. Não é imposto. Eu tenho discussões, às vezes, acaloradas com algumas pessoas que denominam-se ateus. Tenho minhas dúvidas se existe algum ateu no mundo legítimo. Tenho minhas dúvidas. Ainda não me apresentaram nenhum. Mas algumas discussões com alguns ateus, eles dizem simplesmente, nós não toleramos vocês crentes que querem impor uma maneira de pensar e impor que nós devemos seguir Jesus. Nós não impomos isso. Ninguém impõe, nem Jesus disse isso. Por que eu como igreja tenho que falar, meu filho, você tem que seguir Jesus, porque senão você vai para o inferno? Por que eu tenho que dizer isso? Jesus é convite, irmãos, não é imposição. Jesus fala assim, se alguém ouvir a minha voz. Jesus fala assim, vinde a mim todos que estão cansados. Jesus diz assim, se você quiser, não é obrigatório. Aí eu sou filho não sei do que, do líder, eu sou filho do fundador. Não é obrigatório, não é porque você é filho de fundador da igreja, não é porque você é a terceira geração da presbiteriana que você tem que ser crente. Porque é isso que tem transformado as pessoas em meros religiosos dentro da igreja. Eles não têm uma experiência com Jesus Cristo a quem eles querem seguir voluntariamente. Eles têm uma experiência com a religião, com a tradição e com a imposição da sua família. E isso não produz discípulos, produz religiosos, beatos, carolas, produz inclusive pessoas ateus dentro de igrejas, mas não produz discípulos de Jesus. Porque o convite para seguir Jesus não é uma imposição religiosa. Não é uma determinação coletiva. O convite para seguir Jesus é um convite. Você vai se você quiser. Se alguém quiser. Se alguém quiser. O mestre faz um convite doce. O mestre faz um convite maravilhoso. Se alguém quiser acompanhar-me. Não é imposto, irmãos. Você não está aqui por imposição. Eu fui lá visitar a sua casa, fui lá conhecer a sua família, orei por você, mas você não tem que estar aqui porque eu fiz a visita para você. Você tem que estar aqui porque você quer seguir Jesus. Não é imposto, é livre. Querido jovem, você que está aqui hoje, não é porque o seu pai é da igreja, você tem que ser. Você precisa conhecer Jesus por você mesmo. Porque senão, daqui 5, 10 anos, você fará parte dessa fileira grossa que está cada vez mais crescendo nas igrejas de pessoas que não têm experiência com Jesus e que são meramente participantes de celebrações e programações religiosas. Hoje no mundo, pessoal, a gente está assistindo ao cristianismo se transformar em algo ultrapassado. Simplesmente porque as pessoas, com o decorrer dos anos, elas deixaram de ser seguidores do mestre para serem seguidores de uma religião. Hoje, inclusive, entende-se e estima-se, melhor dizendo, que nós somos 40 milhões de evangélicos no Brasil. 40 milhões. E temos uma massa de evangélicos desviados de mais ou menos 40 milhões. 40 milhões de evangélicos para mais 40 milhões de desviados. São chamados na teologia moderna de desigrejados. Pessoas que não estão mais na igreja. Sabe por quê? Porque eles tiveram uma profunda decepção com a religião. Disseram que em algum momento são de Jesus, mas na verdade nunca passaram pela experiência da cruz. Porque a igreja tem defeito. Pastor tem um monte de defeito. E se a igreja tem defeito, muitas das culpas dessa igreja é também do pastor. Então eu quero garantir para você que você vai se decepcionar comigo. É uma promessa, irmão, tá bom?
Pode dizer glória a Deus, porque é uma promessa. Você vai se decepcionar comigo. Eu sou homem. O problema é a gente encher de igreja de cristão que está olhando para homem e não para Jesus. O problema é a gente encher a igreja de frequentadores que estão olhando para a denominação e não para o mestre. Eu garanto para você que essa igreja vai te decepcionar. Eu garanto para você que os pastores vão te decepcionar. Eu garanto para você e prometo para você que alguma coisa vai magoar o seu coração. Mas se magoar o seu coração, lembre, talvez magoou o seu ego. E não magoou verdadeiramente o seu discipulado com Jesus. Essa é a pergunta que a gente precisa responder. Se nós somos discípulos de Jesus ou se nós estamos engrossando as fileiras religiosas. Porque Jesus faz um convite, se alguém quiser, não é imposto. Você não precisa estar aqui por imposição. Você tem que estar aqui porque ama Jesus. Porque quer Jesus. É óbvio que alguns pais vão dizer, não, enquanto está debaixo do meu teto tem que ir na igreja. Tudo bem, meu irmão, tudo bem. Está debaixo do seu teto, é criança, é adolescente, tem que acompanhar os pais onde os pais estão, independente se é na igreja, se eles vão a uma reunião familiar, tem que ir junto. Isso é simples, é básico, porque nós vamos na casa do seu avô, não quero ficar em casa porque eu quero ficar assistindo um jogo, não sei do que. Não, nós vamos na casa do seu avô porque faz 3 meses que nós não vamos lá e hoje é aniversário do seu avô, você vai. É mais ou menos assim, está debaixo do teto, tem que participar com a família, não é questão de imposição. Mas, pelo amor de Deus, com o decorrer do tempo, é necessário que o seu filho, ou que você jovem, tenha uma experiência com Jesus, porque ela é voluntária, ela não é imposta. Ela é voluntária e ela não é imposta. Se alguém quiser acompanhar-me, ali eu não grifei, mas é uma palavra que eu gostaria de chamar você a atenção. Seguir-me é a palavra. O que isso significa, pessoal? Se você quer seguir Jesus, você tem que saber que tem custo. Martinho Lutero disse assim, a salvação é de graça, mas seguir Jesus vai custar tudo para você. Vou repetir. Martinho Lutero disse, a salvação é de graça, mas seguir Jesus vai custar tudo para você. Você não tem que pagar pela sua salvação, ela vai acontecer, porque você crê em Jesus e não nas obras. Mas a verdade é que a sua salvação e o seu seguir Jesus vai custar tudo para você. Por isso, não é muito natural a gente falar de custo nas igrejas hoje, porque na verdade a gente está falando de vantagem. Pessoal, pastor, quando é que Deus vai abrir a porta de emprego para mim? Irmão, não sei, eu não sou Deus. Pastor, e o meu carro zero, quando vai vir? Não sei nem se vai vir. Né? Se tiver a oportunidade de andar, você tem que dar glória a Deus. Tem irmão que está usando algumas coisas para poder andar. Então, não dá para dizer que essa teologia do nosso mundo hoje, de vantagem pessoal, é bíblica. Não é. Ela é do mundo ególatra. Ela é do mundo da autossuficiência, da prepotência, da arrogância, do ego. Então, quando a gente é chamado para seguir Jesus, na verdade, a gente é chamado para pagar um preço, não é para ter vantagens. O céu já está garantido, meu irmão. Mas cristão não paga preço. Cristão quer vantagem. Discípulo não. Discípulo ele quer pagar o preço para seguir a Jesus. Enquanto você está aqui, que ser cristão hoje nos nossos dias se transformou em popular. A Gretchen, por exemplo, ela é evangélica e já casou 8 vezes. O Kleber Lucas é um cantor evangélico e está no 3º casamento. Nós temos aí o Alexandre Frota, ator de filme pornô que se diz também evangélico. Então nós temos aí um padrão de popularidade do mundo evangélico. Ser evangélico hoje é pop, é uma oportunidade de destaque, de ser alguém, de voltar à fama. Essa cultura pop do mundo evangélico hoje, irmãos, não está atrelada ao cristianismo, porque os discípulos de Jesus, quando seguiam Jesus, tinham que estar prontos para morrer, Seguir Jesus era estar pronto para ir até as últimas consequências. Por isso que Jesus fala, se você vai me seguir, pese primeiro os custos. Pense se você quer me seguir, porque isso vai custar. E pode custar muitas coisas. E nós temos uma cultura pop nos nossos dias atuais, que não condiz com a igreja cristã. Porque ser evangélico hoje é sinônimo de oportunidades, de popularidade. Eu vou pedir para o pessoal passar um vídeo agora de um cristão sendo degolado na China. Olha só que imagem forte, um cristão sendo degolado na China. Estou brincando, irmãos. Não vou fazer isso com você, não. Até eu não sugiro que você passe esses vídeos sensacionalistas no WhatsApp. Mas a verdade é que enquanto nós estamos cultuando aqui lá na China, muitos cristãos estão sendo degolados. Enquanto nós cultuamos aqui no norte da África, muitas pessoas estão sendo perseguidas, estão sendo enterradas vivas por serem de Jesus. Cristianismo não é pop, pessoal. Cristianismo é ser discípulo, é estar disposto a pagar o preço.
Agora, preste atenção se não é pagar o preço. Nós temos um texto que muitas pessoas usam para fazer planejamento financeiro e planejamento pessoal. Algumas pessoas vão conversar, pastor, nós temos que fazer um planejamento porque Jesus falou, se alguém for construir uma torre, primeiro se assente e contabilize os gastos, não é isso aí? E a gente fala, não, a nossa vida tem que ser planejada, a gente tem que planejar financeiramente, nenhum problema com isso, mas esse texto não fala disso. Não fala de planejamento financeiro, não fala de planejamento familiar, o texto fala de planejamento de discipulado. Quer ver por quê? Lucas 14, 23 diz assim, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, a multidão disse, se alguém vem a mim, e não aborrece o seu pai, a sua mãe, a sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ô pastor, peraí. Como é que é esse negócio de aborrecer, irmãos? Aqui não tem nada a ver de odiar. Ninguém começa o ano dizendo assim, esse ano eu vou odiar mais a minha mãe. Essa semana eu vou odiar mais o meu pai. Eu faço um propósito com Deus que eu vou aborrecer meu filho. Ninguém faz isso, né? E Jesus ninguém chama, Jesus chama o amor, não aborrecer. A palavra aborrecer é, se você não colocar no nível correto, se você não tirar da idolatria, se você não posicionar no lugar ideal os seus filhos, seu pai, sua mãe, você não pode ser discípulo. Se você não posicionar corretamente as coisas na sua vida, ou pessoas, e se elas ocuparem lugar de idolatria, você não pode ser discípulo meu, foi o que Jesus disse. Versículo 27. E que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Jesus não usa cristão, Jesus usa meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, olha lá o grifo, não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? E o texto continua. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos as que a virem, virão dele dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. E qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa, se é com 10 mil homens que ele vai vencer, se é com 20 mil, versículo 32. Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro está longe e pedirá um acordo de paz. Versículo 30. Da mesma forma, pessoal, da mesma forma é explicação, tá? Da mesma maneira, assim como alguém que vai calcular o preço da torre, assim como alguém que vai sair em guerra, que tem que fazer cálculos, da mesma forma, o quê? Qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. Se você não está pronto para fazer cálculos, não venha me seguir. Pense o que isso vai te custar. Veja se você está pronto a pisar nesses caminhos. Porque o discipulado tem um preço. Só que na cultura evangélica, ser cristão é pop. Nos dá direitos e garantias evangélicas que nunca estiveram descritas na palavra. Mas Jesus fala, quer ser meu discípulo? Calcule. Porque existirá e haverá um preço para me seguir. Isso é ser discípulo, irmãos. Está na Bíblia. Só que não é muito pregado, não. Não é muito pop. Inclusive, alguns de vocês não retornarão domingo. Mas, o que eu posso fazer? Não posso negar o que a palavra diz aqui. E o texto continua. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, tem que calcular o preço. Negue-se a si mesmo. Aqui, Jesus vai falar sobre o ego. E aí? Onde está o seu ego? Onde está o seu id? Onde está o seu superego? Negue você mesmo. Negue, avance para além de você mesmo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, você tem que dizer não para você quando disser sim para mim. Vou repetir para você entender. Você tem que dizer não para você quando você disser sim para mim. Jesus está falando isso. Negue-se a si mesmo. Diga não para você. Diga não para suas preferências. Não para as suas particularidades. Não, pastor, eu gosto de hino. Não, pastor, eu gosto de um rock pesado. Não, pastor, eu gosto de uma igreja avivada. Não, pastor, eu gosto de uma igreja tradicional. Não, pastor, eu gosto de igreja com ar-condicionado. Não, eu gosto de igreja calor. Eu gosto de ficar suando dentro da igreja. Não, eu gosto de um sermão de 20 minutos. Não, eu gosto de um sermão de 50. Não, eu gosto de uma pregação, avivação, ensino. Irmãos, nós não estamos aqui para falar de preferências, porque o culto nem é para você e nem é para mim. É para Jesus. E Jesus fala, se você quer me seguir, nega. Aprenda a deixar suas preferências de lado e diga, Senhor, o que o Senhor quer fazer de mim?
O que o Senhor quer fazer de mim nessa comunidade? O que o Senhor quer fazer de mim nessa vida? Negar a si mesmo é recuperar-se, porque você está tomado por situações. O Manuel Bandeira é um monstro literário dos nossos dias. E ele disse uma vez assim, que o homem é escravo de duas coisas: do tempo em que ele vive e de si mesmo. E é verdade. O homem é escravo de duas coisas: do tempo que ele vive e de si mesmo. E não é verdade? A gente é escravo do contexto. Eu tenho que ganhar, eu tenho que crescer. Eu já tenho 25 anos, meu Deus do céu, eu ainda não sou encarregado. Eu tenho 30 anos, ainda não comprei meu carro. Eu tenho 40 anos, ainda não tenho minha casa própria. E a gente vai trabalhando o meu eu dentro do contexto. E esse contexto nos aprisiona e também aprisiona o nosso eu. E aí, a gente perde o evangelho de vista a quilômetros de distância. Essa é a nossa triste realidade, irmãos. Nossa, minha e sua. Porque discípulos não querem vantagens. Discípulos querem dizer: o que o teu reino precisa, eu estarei aqui pronto para servir. Cristãos querem vantagens. Cristãos querem suas preferências atendidas. Cristãos querem uma igreja que seja para eles, por eles e do jeito deles. E na verdade, o evangelho mostra outra coisa. E o texto continua: e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Eu já disse para vocês, tomar a cruz é morrer. Suponhamos que você esteja na aldeia da Palestina do primeiro século. Você está na aldeia, na porta da sua casa. Está lá tomando um tereré, um chimarrão, tomando um chazinho da tarde, na varanda. E daqui a pouco você está lá com seus amigos e passa um camarada carregando uma cruz. E alguns soldados romanos atrás dele. Você olha para um, o outro olha para você e diz assim: esse aí, já era. É uma viagem sem volta. É uma viagem sem volta. Aquele que carrega a cruz no Império Romano é uma viagem sem volta. Morreu. Lembra? O que aconteceu com fulano com a cruz? Morreu. Já era. Por isso que Jesus fala: se você quiser me seguir, aprenda a andar com a sua cruz. Porque as pessoas vão olhar e vão dizer: esse morreu, esse não tem mais o superego dominando, esse já não tem mais suas preferências, esse já não é o seu eu pulsando, esse aí está morto para si mesmo, esse aí negou a si mesmo, ele está morto para ele e vivo para Cristo. Foi o que Paulo disse em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. O meu ego foi aniquilado para Cristo viver, porque onde está o meu ego, não está o novo ego tratado por Cristo Jesus. Paulo diz: eu já estou crucificado, eu tomei a minha cruz. Irmãos, é tomar a cruz, é morrer para si mesmo, é abandonar o nosso eu e absorver o eu de Cristo sobre as nossas vidas. Assumir o novo ego que Cristo quer dar para mim e para você. E o texto continua dizendo: pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este salvará. Irmãos, tem alguma coisa errada aqui. Não é possível. Vamos ler de novo? Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Irmãos, é natural isso? Quando você vai comprar um carro, por exemplo, você fala assim: eu não quero com ABS, não quero com airbag, eu não quero com controle de estabilidade, eu não quero nada com isso. Eu quero, na verdade, um carro que me ofereça risco na primeira curva para eu capotar. É assim que você compra um carro? Não, se você tem dinheiro, eu quero ABS, eu quero airbag, controle de estabilidade, tudo mais que um carro pode oferecer. Porque eu quero proteger a minha vida, não é verdade? O natural do ser humano é proteger a vida. Quando você vai num lugar muito alto e tem aquele parapeito, você chega e dá uma olhadinha e fala: não é? Porque o nosso natural não é ficar lá colocando o pé em cima para ver como é que é a sensação de tentar cair. Não, você quer proteger a sua vida. É natural do ser humano proteger a vida. Não é entregar a vida, não é perder a vida, né? E Jesus fala o contrário. Jesus fala o contrário, porque eu penso assim, que a nossa vida é um grande bote salva-vidas. A gente quer salvar tudo. Eu sei, é legítimo, irmãos, é legítimo. Salvar o casamento, salvar as finanças, salvar o trabalho, salvar os filhos, salvar a vida, é legítimo. A questão é que Jesus nos chama a perder a nossa vida. Você já pensou nisso? Você já pensou se você falar: Jesus, tira bote salva-vidas, tira colete salva-vidas, tira controle de estabilidade, tira ABS, eu quero viver para o Senhor. Se for perder a minha vida, eu estou pronto. Já pensou isso? É o que Jesus convida a fazerem. É uma mensagem muito forte. Engraçado que adquiriu mais de 2 bilhões
de seguidores no decorrer da história, muito, mas no presente momento, 2 bilhões de seguidores. Mas será que esses 2 bilhões de seguidores são de fato discípulos? Que estão dispostos a perder a sua vida para encontrá-la? Como é que é isso, irmãos? Como é que funciona esse negócio? Sabe o que dá a entender nesse texto aqui? Eu queria que você olhasse. É que parece que quando eu perco a minha vida, parece que quando eu saio do meu eu encontro ela. Eu encontro-a novamente. Pensa comigo. Jesus falou, se você perder a sua vida, aquilo que você está segurando, você vai encontrar o que é verdadeiramente útil para você. Você vai encontrar verdadeiramente aquilo que é importante para você. Quem perder a vida, esse vai encontrar, vai salvar a vida, vai achar. Então há uma lógica que não é natural. A gente quer preservar a vida, mas Jesus fala para a gente perder como discípulo. Não, perde. Irmãos, como diz na administração e as empresas, eles têm uma forma de trabalhar com as situações de conflito. Porque existem 3 formas de lidar com a administração de conflito. Tem aquele de perde, ganha. Tem aquele de ganha, perde. Desculpe, tem aquele de perde, ganha. Tem o que ele perde, perde. E tem o ganha, ganha, né? Aqueles que trabalham em administração de empresa, quando vai lidar com a administração de conflito, é mais ou menos assim. A antiga forma era um perde, outro ganha. É normal. Tem uma outra forma que você administra que os 2 perdem e aí o problema é de cada um. Mas a administração de conflito sensata é ganha, ganha. Quem ganha de um lado, o outro tem que ganhar também. Aí os 2 saem felizes no mesmo momento. Agora Jesus não chama por ganha, ganha. Jesus fala quem perde, ganha. Não é quem ganha, ganha. É quem perde, ganha. Já imaginou isso? Você numa arena de boxe, lutando lá, de boxe não, de MMA com o Anderson Silva. E você entra lá como eu. E o Anderson Silva só dá uma chutada para você. Pá! E você cai largado no chão, inconsciente. Sangue saindo da boca, supercílio rasgado. Só um chute. E você é largado. Aí a hora que você volta a consciência, você sai. Ganhei! Ganhei! Dá o cinturão aí, você levanta o cinturão. Todo mundo bate palma para você e fala, campeão, campeão. E o Anderson Silva do lado, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu que derrubei o cara. Aí a pessoa vai falar, não, aqui a luta é pela lógica de Jesus. Quem perde, ganha. Quem leva um tapa, ganha. Por isso que Jesus falou, bateu na cara, dá no outro. Porque quem perde, ganha. Tomou a sua capa, dá também a túnica. Porque quem perde, ganha. Pediu para andar 1000, anda 2000. Porque quem perde, ganha. Não se preocupe se as pessoas tiraram algo de você. Não se preocupe se as pessoas tomaram algo de você. Não se preocupe se você hoje está perdendo. O fato é que no reino de Deus, se você é discípulo, quem perde sempre ganha. Quem perde sempre ganha. Pode perder quantia financeira, mas vai ganhar algo de valor no reino de Deus. Pode perder algumas coisas que para você são valiosas, mas vai ganhar outras extremamente valiosas lá na frente. No reino de Deus, quem perde, ganha. E termina, e aqui é a nossa conclusão. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder e destruir a si mesmo? A pergunta de todo discípulo de Jesus é, que adianta? Qual o proveito? O que adianta? Qual é o proveito disso? Qual é o proveito de levantar todos os dias, trabalhar? Qual é o proveito de me relacionar com tantas pessoas e entrar em tantos relacionamentos amorosos? Qual é o proveito de poupar? Qual é o proveito de cuidar da minha saúde, de embelezar o meu corpo? Qual é o proveito de ir na igreja? Qual é o proveito, irmãos? Essa é a pergunta. O que adianta ganhar o mundo inteiro? Popularidade, fama e ascensão social. O que adianta ganhar tudo e destruir a si? Não é os outros, a si mesmo, o seu eu. Porque à medida que o seu eu é inflado, ele está sendo uma bomba autodestrutiva. Ele está destruindo dentro de você. É autodestrutivo o seu eu. Ele destrói você mesmo. E Jesus fala, se você quer ser discípulo, negue o seu eu. Porque aí você vai encontrar o verdadeiro proveito. E você vai ver que o seu eu não vai destruir a si mesmo. O seu eu faz você buscar tudo e destruir a si mesmo. E aqui, irmãos, o ponto central que eu gostaria de deixar para você essa noite é esse aqui. Ser um seguidor de Jesus não é um chamado para autossatisfação, mas é um chamado para autonegação. Não se iluda com isso, tá? Não se iluda com isso. Não se iluda que nós vamos fazer aqui uma igreja cada vez mais ao gosto do cliente. Nós não vamos fazer isso. Eu estou determinado, e nós como liderança estamos determinados a não fazer isso. Nós não vamos fazer uma igreja ao gosto do cliente.
Nós vamos fazer uma igreja que seja contextualizada, contemporânea, amiga, abraçadora, acolhedora, mas que ao mesmo tempo preserve os princípios do Evangelho de Jesus, porque o mundo já foi tomado pela clientela. Inclusive, tem igrejas que fazem pesquisa de satisfação, se o culto foi bom, se a pregação foi boa, se o ar estava bem regulado e se o louvor estava na altura legal. Eu fico imaginando uma pesquisa de satisfação nos primeiros cristãos. O Nero matou legal a sua mãe? O seu irmão foi degolado com grandes honrarias? E você? Eu fico imaginando a pesquisa de satisfação. Irmãos, nós precisamos, na verdade, entender que o Evangelho não é uma busca de autossatisfação, é de autonegação. Se você está aqui conosco, é para se autonegar. Eu quero me autonegar com você. Eu quero buscar aquilo que Ele tem para a minha vida. E aquilo que Ele tem para você também, para que a gente busque isso como comunidade. Porque o Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, morreu 3 dias antes de acabar a Segunda Guerra Mundial. 3 dias antes de acabar a Segunda Guerra Mundial. Ficou preso por vários anos. E 3 dias antes de ser libertado da prisão, ele morre enforcado pelo Império Nazista. E ele disse essa frase assim, muito linda. Quando Deus chama um homem, Ele o convida para vir e morrer. Ele chamou você, meu irmão e minha irmã, mas Ele chamou você para vir morrer. Morra. Morra para o seu eu. Graças a Deus no Brasil a gente não precisa dar o nosso pescoço. Graças a Deus no Brasil a gente não precisa dar a nossa própria vida para morrer. Mas infelizmente nós perdemos a essência do Evangelho que se entrega, que se dá e que se oferece. Morra para você. Morra para o seu eu. E pergunte, Senhor, eu não quero ser mais discípulo. Eu não quero ser mais cristão. Eu quero ser um verdadeiro discípulo. Essa é a pergunta, irmãos. Qual o valor? Qual o proveito? Sabe o que eu imagino disso aqui? Que Jesus está falando para os seus discípulos, dizendo assim, negue o seu eu. Porque quando você ultrapassar a fronteira do seu eu, você vai entrar num outro ambiente, num outro lugar. Quando você ultrapassar a fronteira do seu eu, você vai encontrar eu dizendo, venha. Tem mais do lado de cá. Eu fico imaginando Jesus falando para os discípulos, dizendo, tome a sua cruz, negue a si mesmo, siga-me. Eu fico imaginando Jesus dizendo, venha, tem mais algo do lado de cá do que do lado daí. Vença a sua fronteira do egoísmo, vença a sua fronteira da egolatria, vença a sua fronteira da prepotência, vença, saia, vem para cá, vem para cá. Vem para cá, talvez seja o slogan do Silvio Santos, né? Vem para cá, mas vem para cá, por favor, porque eu quero fazer algo para você. Saia da fronteira do eu, saia da fronteira do si mesmo, saia da fronteira da prepotência, vem para cá, porque tem algo que eu tenho para você que você não vai encontrar nessa cerca visual, nessa cerca existencial chamada ego. Então, o propósito encontrado na zona de conforto nosso vai destruir a gente. Mas o propósito encontrado além do nosso eu vai chamar você para viver um evangelho, irmãos, que não traz nenhum tipo de arrependimento. Pode ter certeza disso. Eu nunca vi ninguém entregar a sua vida, negar a si mesmo e ficar triste por ter feito isso a Jesus. As recompensas são tamanhas. Pode ser que você nunca seja reconhecido. Pode ser que ninguém nunca coloque seu nome numa placa, numa sala de uma igreja. Pode ser que ninguém nunca te veja. Pode ser que você nunca tenha um bom salário. Mas não ficará sem recompensa aquele que serve a Jesus como discípulo verdadeiro. Pode ter certeza disso. Venha. Sai do ego. Jesus está dizendo, negue a si mesmo, morra para você. Vem do lado de cá. Ultrapasse essa fronteira. E venha viver o melhor que eu tenho para você, que o ego não pode te trazer. Quer ser discípulo? É só indo para a cruz.